Vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Vamos então agora ler as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar dos princípios que rege a obediência às autoridades, que é o que leva também a reinarmos as obras da mão de Deus. Vamos então ler em Romanos, no capítulo 13, a submissão às autoridades constituídas por Deus. Romanos 13 diz o seguinte: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas pelo próprio Deus. Por isso, quem resiste às autoridades está resistindo à própria ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação por resistir às autoridades de Deus. Porque os juízes não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Então, continue sempre fazendo bem e terás louvor dela. Porque as autoridades é ministro do próprio Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, porque não traz em vão a espada, porque a lei também é ministro de Deus, e Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela boa consciência diante de Deus. Por esta razão também pagais os tributos, porque até os tributos é ministro de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Porque dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então podeis assentar e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nesta semana estamos com base no Salmo 8, que determina que o Senhor criou todos nós para reinar as obras da mão de Deus. Ele nos criou abaixo dele um pouco. Então você não tem que ficar pensando em derrota, que você é inferior, que é um João ninguém, ou que não tem sucesso na vida. Isso aí foi devido ao pecado. Mas ao ser restaurado em Cristo, Deus volta com o seu plano para todos nós. Agora, para quem tem Jesus, volta ao plano original de Deus de reinar as obras da mão dele. E para reinar a obra da mão dele, ou reinar com ele, então tem que ter os procedimentos de Cristo. Então por isso que tem sido pregada a obediência de Cristo, o caráter de Cristo, porque Deus vai consumar com o tempo, com o seu povo, reinar com ele, reinar as obras da mão dele aqui na terra e para a eternidade. Então nós temos que ter os princípios do governo de Deus, de reinar com ele. Então veja bem o que Deus também olha na nossa vida hoje como cristãos aqui na terra. Então Deus fica observando se nós cumprimos os 3 princípios ordenatórios do céu. Se você tiver uma noção de como que funciona o céu funciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é regido por 3 princípios. O Pai dá uma ordem, Jesus, ele obedece à ordem, e o Espírito Santo opera a ordem. Então são esses 3 pontos que faz o céu funcionar. Então Deus, para ele operar como Senhor Criador, ele é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Pai ordena, o Filho, Jesus, ele obedece, cumpre a ordem, e o Espírito Santo é o operador da ordem. Quando quebra esses vínculos, não há como funcionar bem. Por isso que houve pecado no céu. Lúcifer, que era um querubim, ele não obedeceu o que Deus ordenou, ele passou do limite, como está lá em Ezequiel, em Isaías. Ele falou: subirei ao monte santo de Deus, entre as pedras afogueadas. Então Satanás, ele quebrou o princípio da obediência, não quis cumprir o que o Pai mandou, pecou. Aí ele foi expulso, virou demônio com a 3ª parte dos céus. Então sempre você tem que observar esses 3 pontos. Você vai numa empresa, você vai na igreja, você entra numa família, primeira coisa que você tem que fazer, você
sujeitar as autoridades, porque não há autoridade que não é Deus que colocou. Bom, você vai numa casa, quem que você vai sujeitar lá? Você chega numa casa, se tiver lá os idosos, tem os avós, tem o esposo, tem a mãe. Então você procure sujeitar aquelas pessoas. Dentro daquela casa tem as autoridades. Quando você faz isso, você está cumprindo os princípios de Deus, de sujeitar as autoridades que Deus coloca, obedece e cumpre o que pede. Quando você faz isso, mesmo que você tenha maior sabedoria, mesmo que você tenha maior cultura, mas Deus vai olhar para você e vai falar: aquele ali é ideal para reinar comigo, porque ele se sujeita à autoridade que eu coloquei, e se ele sujeita, ele pode ser autoridade para reinar sobre cidades. Então Deus não vai olhar capacitação política, capacitação de inteligência, capacitação intelectual para governar com ele. O que Deus olha é a obediência aos princípios da sujeição. Tanto é que Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido, ele tinha domínio sobre o louvor no céu, mas na hora que ele peca em não sujeitar a ordem de Deus, perdeu tudo. Não adiantou nada ele ser anjo de luz, Lúcifer, todo conhecimento de louvor e todo conhecimento de músicas e instrumentos, não adiantou nada. Ele falhou e não teve mais chance para ele. Ele não sujeitou a autoridade de Deus, veio rebelião. Então o que mais desagrada a Deus é a síndrome de Satanás. Mas quando nós falamos: não, eu vou reinar com Deus, vou reinar as obras da mão dele, então ele vai olhar para mim e eu peço a ajuda do Espírito Santo. Ele sempre quer saber se eu sujeito às autoridades, numa família, numa empresa, se eu sujeito às leis. Veja bem que Deus chama até os tributos de ministro, o devolver dízimos, as autoridades constituídas, os juízes, tudo que está em concordância com a palavra temos que sujeitar, não por causa da condenação ou por causa do peso da lei, mas por causa da boa consciência com Deus. Então todo cristão que faz isso, ele vai reinar com Deus. Então na igreja, Deus quer saber se você sujeita na igreja ao obreiro, se quem está no louvor sujeita ao ministro do louvor, se você sujeita ao diácono, se você sujeita ao bispo, ao pastor, não para mandar e te assim fazer de você um escravo, não, mas a sujeição à autoridade que Deus colocou, de abençoar, de dar um conselho, de estar num cargo para fazer a boa obra de Deus. Todos nós temos que nos sujeitar a alguém. Eu me sujeito às leis, sujeito à liderança, sujeito a uma família que eu vou visitar, sujeito a autoridades. Então Deus fica observando se eu estou vivendo a dinâmica celestial, se eu passo em cima ou não, se eu me sujeito e falo: meu Deus, o meu limite é aqui, porque tem uma autoridade sobre mim aqui nessa casa, tem ali um ancião, tem ali uma pessoa mais velha, que eu me sujeito a essa pessoa dentro de casa, e assim por diante. Veja bem, se você fizer isto, Deus vai olhar para você e falar: aquele ali é ideal, aquele ali está na mente de Cristo, aquele ali está dentro da cidadania celestial, ele não tem síndrome de Satanás. O que mais o diabo odeia é isso, porque é isso que levou ele a cair, isso que levou ele a ser expulso e perder o que ele tinha. Mas se você começar a falar: Espírito Santo, me ajuda a obedecer, o Pai deu uma ordem, Jesus, ele cumpre, o Espírito Santo vem ajudar, é o que rege o céu, então eu quero trazer o céu para minha casa, eu quero trazer o céu para a igreja, para a empresa, vou me sujeitar ao que está em autoridade, vou obedecer. Se eu tiver dificuldade de cumprir, eu vou falar: Espírito Santo, me ajuda, como Jesus recebeu a ordem, me dê graça para obedecer com prazer, não por causa do peso, mas da boa consciência com Deus. Isso leva a reinarmos com o Senhor eternamente, mas muitos não fazem isso. Passam em cima das autoridades, filhos passando em cima dos pais, chama eles de velho, e não respeita as autoridades dentro da família, não respeita dentro da escola, não respeita dentro da igreja, e isso vai trazendo o quê? Condenação. Não está escrito aqui? Foi até pregado uma parte ontem, diz aqui: então, porque quem resiste às autoridades está resistindo à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo
a condenação. Veja, não é Deus que condena, é a própria pessoa que traz para si a condenação de não sujeitar. Você não obedece um conselho do pai, da mãe, eu vou fazer o que eu quero, você vai morrer mais cedo, você não vai prosperar, você está quebrando uma ordenação de Deus. Mas aí eu não vou ter o que eu quero. Você vai ter o melhor se você cumprir o que Deus manda, porque ao Deus ver que somos sujeitos aos princípios divinos, Ele vai falar, aquele ali me agrada, então eu vou honrá-lo. Não é o que Deus fez com Jesus? Ao Jesus acatar a ordem do Pai, e Jesus cumprir, e o Espírito Santo operar, Deus colocou Jesus sobre os céus e a terra, e deu a ele um nome que todo joelho se dobra, e o próprio Pai passou o poder do céu, da terra para Jesus. Por quê? Porque ele cumpriu os princípios que regem o céu. Isso que Deus quer da igreja. Então nós reinaremos as obras da mão de Deus, Salmo 8. Mas ele quer saber se nós vivemos os princípios celestiais. Como que você está no casamento? Como que você está diante dos parentes, diante da igreja, diante das leis, diante dos tributos, dos impostos, diante dos dízimos e ofertas, que são também ministros de Deus, que devemos obedecer? Não para pesar ou como algo imposto, mas para boa consciência com Deus. Isso Deus vai olhando para nós e Ele vai falar, certamente, aquela pessoa está segundo o meu coração. Não é o que Deus falou para Davi? Nós temos que sempre entender, Deus chama a pessoa, ou ele aceita o evangelho, a palavra de Deus, ele caminha para o conhecimento de Deus, e depois Deus passa para o terceiro nível, para a confirmação da pessoa. A confirmação é o crivo da obediência. A confirmação de uma pessoa é o entendimento dele da sujeição. Veja Davi. Davi foi chamado para ser rei, ele adorador de Deus, fiel a Deus, mas na hora para ele ser confirmado, o que Deus provou ele? Ele já era ungido para ser rei. Ele podia virar rei quando ele encontrou o rei Saul numa caverna. O general dele, Joabe, falou: está agora diante de ti a chance de virar rei agora, mata esse rei. Saul, negligente, rebelde contra Deus. Davi só corta a roupa dele e pesa no coração dele. E Davi fala: não vou fazer nada com ele. Ele é autoridade ainda, Deus que colocou, Deus que vai tirar. De mim eu não faço nada contra ele, mesmo que ele está contra Deus, ele é autoridade ainda. E Davi foi embora. Rei Saul morreu na batalha e depois suicidou e perdeu o reinado. Mas Davi foi honrado como rei, não porque quebrou princípios de sujeição, de autoridade. Ele obedeceu. Ele tinha chance muito tempo antes, mas ele preferiu esperar. Então naquele dia Deus falou: Davi agora é segundo o meu coração. Ele não quebrou princípios da autoridade. Ele sujeitou as autoridades. Enquanto tinha autoridade sobre ele estava sujeito, porque Saul quem colocou foi o diabo? Não, foi Deus, só Deus para tirar. Não há autoridade que Deus não colocou, e Deus não ordenou Davi destruir aquela autoridade, era o próprio Deus que tomaria conta. Então assim a igreja, muitas vezes você quer atropelar as coisas, é síndrome de Satanás, não vai reinar com Deus. Mas se você falar: não, eu quero me sujeitar, ainda que eu tenha que esperar, ainda que eu tenha que ser pisado, ainda que eu tenha que ter prejuízo, mas pela boa consciência com Deus, vou esperar em Deus. Se Ele deu a ordem, eu vou cumprir. Se eu estou com dificuldade, o Espírito Santo há de me dar graça para cumprir. Aí é os princípios que regem o céu. Então você acha que lá no céu é maioria absoluta de voto, você acha que é parlamentarismo, que é ordem de monarquia, uma ordem imperativa de Deus para cumprir? Não. O que rege o céu é a ordem, o desejo de obedecer e o desejo de cumprir. Isso que temos que ter. Deus dá ordem e o nosso prazer é obedecer. E ainda fala: Espírito Santo, de mim mesmo não tenho condição.
mas eu quero a tua ajuda para cumprir a ordem do Pai. Não é o que Jesus falou? Pai, se possível, passa o cálice, mas não é a minha vontade, é a tua. Então o Espírito de Deus o ajudou e foi honrado. Então isso que leva a ter vitória num casamento, numa empresa. Você que quer ter uma empresa próspera, é você sujeitar a Deus, obedecer e falar: Espírito Santo, me ajuda a cumprir. Ao você ter esses princípios, Deus te honra, Deus te coloca em eminência, porque é o que rege o céu. Ao você fizer isso no casamento, dentro da família, numa escola, numa igreja, enfim, aonde tiver autoridade, ao você fizer isso, fala: Espírito de Deus, me ajuda, não deixa eu ter síndrome de Satanás, eu quero cumprir a risca, eu não quero passar do meu limite, eu quero viver dentro do que Deus me permite, na obediência, no que Ele pede. Você vai ser confirmado para sempre. Você pode ver que Davi, ao cumprir isto, ele não mais retroagiu. Na hora que Deus fala está confirmado para sempre, é porque essa pessoa nunca mais vai fazer mais nada para rebelião, para distrato, para não cumprir o que Deus pede. Ele terá prazer de fazer o que Deus manda, ele terá prazer de fazer o que Deus pede. Então, obedeça às autoridades, tenha prazer, viva o sistema celestial, porque o reino dos céus é isso, reinaremos com o Senhor. Como que vamos reinar se não há prazer de sujeição, se não há interesse de pedir o Espírito de Deus para ajudar? Como que queremos reinar se não queremos sujeitar ao Senhor, que é o ordenador das ordens? Então Deus ordena, quem obedece é Cristo, e hoje é a igreja, que é o corpo de Cristo. O Espírito de Deus quer operar. Esta é a organização celestial. Quebrar isto, não tem jeito de morar nem no céu, porque o céu é regido por esses três princípios. Tanto é que Satanás foi expulso de lá com os anjos. Eles não quiseram obedecer a ordem. O limite dos anjos era até o Monte Santo de Deus. Lá não podia ir mais. Só os querubins que estão ao redor do trono de Deus, com 6 pares de asas, cobre os pés, as mãos e o rosto, e com outras ficam voando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor eterno. Mas as outras seres celestiais limitados no limite que Deus deu. Passou daquele limite, é rebelião. E Lúcifer falou: não, eu vou subir ao Monte Santo de Deus, no meio das pedras afogueadas. E pecou. Quebrou o princípio da ordem. E nós temos que falar: Espírito Santo, eu quero obedecer o que Deus me ordena. Quero estar dentro dos limites celestiais. Não quero quebrar os princípios. Quero viver o que rege o céu. Se você vive aqui na terra o que rege o céu, você vai trazer o céu para a terra. Isso que é o grande segredo de trazer riqueza. Você pode ver que grandes empresários que servem a Deus, eles usam esses 3 princípios e eles trazem o céu para a empresa, para a família, e vai atraindo riqueza. Você acha que Deus atrai pobreza? Não, Deus atrai riqueza, cliente, benefícios, saúde, abastança. Toda igreja que vive nesses princípios atrai a glória de Deus. Se você não viver também como membro esses princípios, você vai perecer. Então você tem que estar sempre falando: eu vou me sujeitar, tem alguém sobre mim, vou obedecer com a graça do Espírito Santo. Tudo que está dentro da palavra. Logicamente, aquilo que é contrário à lei de Deus, não temos que obedecer. Importa obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, tudo que está em acordo com o Pai. Mas Deus sempre vai falar: obedeça, sujeite, tenha prazer de cumprir. Não por causa do peso, mas por causa da boa consciência com Deus. Isso levará ter vitória. Mas é difícil, pastor, tem empresa que tem gente ruim e não tem como ter nem contato ou diálogo com as pessoas, o patrão é muito severo. Mas procure sujeitar, porque diz aquilo que não há autoridade que Deus não colocou, mas sujeite dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo vai operar. Quer mais o que Davi passou? Veja o exemplo de Jesus. Jesus teve que provar coisas que ele não precisava. Como? Quando ele foi preso, ele foi diante do Sinédrio e diante de Pôncio Pilato. Eram as 2 autoridades daquela época
que estava sobre Jesus na terra: a autoridade eclesiástica e a autoridade política. Ao chegar no Sinédrio, que é onde estava o sumo sacerdote daquela época, e Caifás e os demais do Sinédrio, que eram os sacerdotes, veja bem que o sacerdote pergunta para Jesus: tu se diz o Filho de Deus? Jesus não precisava responder, mas ele foi indagado por uma autoridade eclesiástica que representava a lei de Deus. Então Jesus falou: tu está falando, eu te respondo dessa maneira, ou seja, em vocabulário popular, é o que o povo diz. Então Jesus respondeu, porque a autoridade o perguntou. Depois ele é levado para Pôncio Pilato e outros lá do governo, e Pilatos, os outros falam: eu tenho poder de te matar e te dar vida. Você se diz rei dos judeus, o que você faz em tua defesa? Jesus fala: se do alto não tivesse sido dado, você não estaria nem aqui. Então veja que Jesus também sujeita e responde àquela autoridade. Ele precisava responder? Não precisava, mas porque ele é sujeito à autoridade que foi sobre ele. Veja bem que nenhuma autoridade foi dada se não foi Deus. Então Jesus falou: Caifás é a autoridade que Deus colocou nessa época. Pôncio Pilato é a autoridade que está aqui. Então vou me sujeitar, vou obedecer por causa da consciência para com Deus. E ele respondeu. Então é um exemplo que temos que ter. E ele foi honrado. E a igreja gloriosa, ela tem que primar isto. Ela tem que ter a visão do que rege o céu: a ordem, a obediência e o cumprimento. Então você sempre fala para você: tem uma casa que eu vou, então lá tem uma autoridade, lá eu vou sujeitar e lá eu vou cumprir o que me pede. Então alguém sobre você fala para você, você obedece, mesmo que você é superior em cultura ou que seja, mas naquele local tem aquela autoridade. Na igreja tem autoridade, na escola tem autoridade. Sempre você tem que procurar uma autoridade. Onde você for, você bate o olho e fala: quem é a autoridade aqui? Eu vou me sujeitar. E sujeite mesmo, obedeça, se rebaixe, de bom coração, de boa consciência. Deus está olhando isso. Logo você vai ser honrado. Deus vai falar: esse é propício para reinar as obras da minha mão. Deus não vai levar ou vai reinar aqui na terra pessoa desobediente, rebelde, que passa em cima das pessoas, que chama os pais de velhote, que não honra os pais, que desobedece o professor, passa em cima dos ministros da palavra, dos obreiros, passa em cima das leis, fura o sinal de trânsito, não devolve dízimo, não paga tributo. Não vai reinar com Deus jamais assim. Então você tem que cumprir as ordenanças de Deus. Você tem que cumprir a ordem do Senhor, a palavra de Deus, a ordem do Pai. E Deus vai te honrar com toda certeza. Então esses são os outros princípios que se somam ao que já foi pregado na segunda, ontem, hoje, e segue até domingo. E domingo completaremos como reinar as obras da mão de Deus, com mais princípios que Deus quer encontrar em nós, com a graça do seu Espírito. Então essa é mais uma palavra, e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora fique de pé, vamos então orar. Ore, fale: meu Deus, eu quero viver os princípios que regem o céu, ouvir a ordem, ter prazer da ordem e ter desejo de cumprir a ordem com a graça do Espírito Santo. Sempre procurar uma autoridade para me submeter, seja aos pais, seja a família. Não entrar em choque com o que é me pedido. Vou sujeitar, esperar sempre em Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo a Deus, Pai amado, e também hoje mais uma etapa orando por lá, para a família, para a casa honrada ser abençoada, e mais uma etapa, Senhor, de viver os regimentos para reinar as obras da mão de Deus, como está no Salmo 8, porque nos criou um pouco menor que Ele, para viver as obras da mão dele, para reinar com ele, e para reinar com ele temos que ter a mente do Senhor. Para reinar com Deus temos que ter também os princípios que o próprio Jesus teve, de ouvir a ordem do Pai, de acatar a ordem, mesmo que teve que virar ser humano,
e morrer em morte de cruz, mas ele preferiu sujeitar e ter a graça do Espírito Santo para cumprir a ordem do Pai. E ele foi causa de eterna salvação. Senhor, o que rege o céu é esses três princípios: a ordem, o cumprimento e a execução da ordem. E assim a igreja, devemos sempre sujeitar a autoridade, ter prazer de obedecer e cumprir esta ordem. Isso é os princípios que regem o céu. Se agimos assim, reinaremos em vida e reinaremos as obras da mão de Deus na terra e para a eternidade. Pai, opere grandissimamente em mais este culto, envolva a todos com a tua glória, e a todos que têm amado esse ministério, que têm tido prazer de vir nesta campanha, que têm amado a esta ordem de viver como igreja gloriosa. Vai operando, Pai, grandissimamente em nosso meio. Aviva mesmo ao teu povo, Senhor. Tu tem falado, meu servo, eu preparando aqueles que estão sujeitando ao meu espírito, e em breve verá um grande mover do meu espírito para um avivamento jamais visto antes, Senhor, e que ninguém seja reprovado, que mais e mais servos e servas venham viver realmente na mente, no caráter de Cristo, segundo o coração de Deus. Confirma, Senhor, abundante graça para todos os presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Preste atenção agora às visões ou revelações do Espírito Santo de Deus. O Senhor mostra 4 pessoas que estão aqui conosco. A revelação é o seguinte: o Espírito de Deus está declarando 4 pessoas que, devido a, muitas vezes, a resistências, a não querer cumprir o que Deus manda, ou achar que as autoridades estão contrárias aos seus desígnios, você começa a sentir como um confronto na sua vida. E toda vez que entra em choque com Deus, começa a sentir princípios de desgaste, como está lá em Gênesis. O Senhor falou: não contenderei mais com o ser humano, limitarei a vida do ser humano em 120 anos. Por que Deus falou isso? Porque o confronto com Deus faz fluir o desgaste da vida, começa a sentir mal-estar, desgaste emocional, tristeza, dores. E há 4 pessoas aqui que muitas vezes, por não cumprir o que Deus manda, o Espírito Santo está alertando que você está sendo desgastado, vai se desgastando, vai tornando abatido, desanimado, e começa a sentir perda de sono, dor no corpo, sensação de mal-estar. Muitas vezes a cabeça fica rodando, zonzeira, essas coisas que ocorrem. Tudo isso é desgaste emocional, porque alguma coisa você não está obedecendo. Mas o que eu não estou obedecendo? Por isso que você tem que todo dia perguntar: onde tem autoridade? Me sujeita a ela. O que é para mim fazer? Senhor, me ajuda a cumprir. Ao você fazer isso, você não desgasta, você vai ser renovado. Tem muitas coisas que você faz passando em cima da autoridade. Isso traz condenação, desgaste, e muitas doenças esses sintomas. Mas o Espírito Santo quer te ajudar a viver os princípios celestiais, e você vai ver que esse mal-estar não vai te atormentar mais. Você vai ser cada vez mais renovado pelo Senhor. Onde estão essas pessoas que têm tido esse sintoma? Caso tenha passado isso, ou passando, vem aqui, já fica aqui desse lado, que Deus vai te honrar. Geralmente são questões de lei, questões conjugal, questões na igreja, questões com autoridades. Mas o Espírito Santo te ama tanto, nos ama tanto, que Ele quer nos ajudar a reinar as obras da mão de Deus. Então esse é o recado, a revelação de Deus, e as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo.